Bom dia, eu sou Eduardo Jablonski, aluno do segundo semestre da Faculdade de Letras e Espanhol da UFPEL de Pelotas, Polo de Santo Antônio da Patrulha. E essa atividadezinha é uma atividade para a cadeira de Fundamentos EAD 1. E o que a gente tem que fazer, hoje é dia 7 de setembro de 2021, o que a gente tem que fazer é mostrar algum recurso virtual para poder fazer aula. Pois é, como eu sou professor de português, eu já havia feito graduação de letras em inglês nos anos 90, me formei no dia 13 de janeiro de 99, então, e sou concursado público pelo governo do estado e também pela prefeitura de São Antônio da Patrulha. Eu aprendi pelo governo do estado a fazer jogos didáticos, entre várias outras coisas. Foi em 2020 que o governo do estado patrocinou um curso bem longo para os professores do estado, e eu prestei bem atenção, fiz todo o curso e consegui aprender a fazer joguinhos didáticos. Esses joguinhos didáticos, dando aula de português e dando aula de inglês, eu mostrei para os alunos e foi bem interessante. Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho de como fazer o jogo didático. Também aprendi a gravar vídeo nesse curso do governo do estado, usando os recursos do Drive. Então, eu estou usando aqui, por exemplo, o Drive, o Google Meeting, e também usando o Google Apresentações para poder desenvolver o joguinho didático. No entanto, um pequeno problema que eu vejo e ainda não aprendi como resolver é que, por exemplo, eu estou usando aqui o Google Meet e vou compartilhar o joguinho que eu já havia feito e já havia usado com os meus alunos. No entanto, eu sei que algumas vezes eu mostro um determinado slide, falo a respeito do que tem que ser feito, por exemplo, mas eu não consigo mostrar no vídeo tudo que eu estou fazendo. Esse pequeno detalhe eu não sei fazer ainda, mas vamos para a apresentação. Vou compartilhar um joguinho didático que eu fiz. Bom, então, por exemplo, aqui bullying na escola, porque aconteceu situação de bullying na escola e devido a isso eu acabei desenvolvendo um joguinho didático nesse sentido, tá? Esse joguinho didático, aqui está escrito bullying. Primeiro, um detalhe técnico, eu abro o Google Apresentações, dentro do Google Apresentações eu crio ali um primeiro slide, aí eu vou personalizar o slide. Então eu clico ali em pesquisar na web, aí eu coloco o que eu quero assim de cor, escrevo o título, coloquei o meu nome. Aqui esse personagemzinho, por exemplo, eu entro num outro site que é o GIF, e nesse GIF existem ilustrações que se movimentam. Então eu capturo uma ilustração que se movimenta. Para mim fica mais facilitado, como eu sou professor de inglês, domino o idioma, sou fluente há muitos anos, estudo inglês há 30 anos, então se eu escrever tudo que eu quiser em inglês, aparecem as ilustrações facilmente, porque americanos, ingleses e pessoas de outros países acabam postando em inglês. Se eu escrever o nome da ilustração que eu quiser, por exemplo, professora em português, muitas ilustrações não aparecem. Aparecem as ilustrações se eu escrever em inglês, aí fica mais fácil. Aí eu clico, eu vou explicar como é que é o joguinho. Espero que esteja sendo mostrado aqui, que esteja tudo funcionando direitinho. Se não estiver funcionando, eu vou ter que refazer o vídeo. Aqui nessa situação, eu contei a seguinte história, baseada em fatos reais, mas não, alguns detalhes eu modifiquei para que as pessoas não identificassem
os alunos envolvidos. Então, eu coloquei que uma aluna moça, negra, extremamente inteligente, estava sofrendo bullying de outras alunas que não são tão dedicadas e tão estudiosas e que acabam tendo inveja desta aluna. Tá. Então, o joguinho terá dois caminhos. E eu vou explicar. São 13 estágios para um caminho e 13 estágios para outro caminho. Como eu sou professor de português para esta turma que eu fiz o joguinho, então eu escrevo uma frase. Ó, tinha uma moça muito inteligente na escola que sofria bullying exatamente por ser inteligente e se destacar. E faço duas perguntas. Uma pergunta estará correta e outra pergunta estará equivocada gramaticalmente. Então, letra A, o correto é havia e não tinha. Letra B, não há erro nenhum gramatical aqui. Se a pessoa acertar corretamente o aspecto gramatical dessa questão, ou seja, a letra A é a correta, por exemplo, porque não é correto na língua portuguesa padrão escrever tinha uma moça muito inteligente. Isso até seria correto segundo a linguística dentro da fala, e não na língua portuguesa, que é uma variação de linguagem, a língua portuguesa padrão, usada para escrever. Se eu clico aqui, que é o termo correto, vai por um caminho do joguinho, que é o caminho da moça inteligente. Toda vez que acertar a frase da língua portuguesa, continua dentro do caminho da moça inteligente. Se clicar na questão errada, a pessoa que está jogando o joguinho irá pelo caminho das moças que são invejosas, que não são tão estudiosas, não são tão dedicadas e acabam dessa maneira prejudicando e debochando e ridicularizando a mocinha negra que é estudiosa, que é muito dedicada, que é muito competente e que está sempre se destacando na escola. Então, eu vou entrar aqui na próxima fase desse joguinho. E esse joguinho, como é que se faz? Aqui eu clico, por exemplo, eu entro no Google Apresentações, clico para inserir pela web uma cor ou o que eu quiser, aí eu faço esse rosinha por baixo. Escrevo aqui a frasezinha que eu quero, escrevo a resposta, depois eu clico em inserir link. Aí eu clico aqui assim, seleciono essa parte, clico em inserir link, e aí eu coloco um outro estágio. Crio mais um slide, para que, se eu clicar aqui, que é a resposta certa, vai para o caminho, porque, como eu falei, esse jogo tem dois caminhos. Então, eu clico aqui e vai para o caminho da mocinha inteligente. Por exemplo, esse aqui é o estágio 2, da mocinha inteligente. Aí eu escrevo uma frase, por exemplo. Claro que daí, para pegar essa ilustração aqui, eu faço uma ilustração que se movimenta. E essa ilustração que se movimenta, eu busco no GIF, que é um site chamado GIF, que tem ilustrações que se movimentam. Mas, como eu expliquei antes, é mais adequado eu escrever o que eu quero procurar, um site de ilustrações que se movimentam, escrever em inglês, aparecem mais recursos para a pessoa poder escolher. Bom, era uma guia de apenas 13 anos, mas, aqui já está o erro de português, já falava fluentemente inglês e espanhol. Eu estou falando de uma aluna que tem 13 anos e existe essa aluna de 13 anos que realmente fala fluentemente inglês e espanhol e fala em sala de aula em inglês ou fala em espanhol, e as outras alunas que têm inveja, que não são tão estudiosas, acabam debochando dela, ridicularizando a mocinha. Tá, então essa aluna aqui que eu estou dizendo, ela é negra, é moça, tem 13 anos, fala inglês e espanhol. Bom, então aqui, ó, alternativa A, o correto é somente, não apenas. Se a pessoa clicar nessa alternativa A, vai ir para uma fase que é o caminho equivocado da língua portuguesa,
feito e percorrido pelas moças que são as que debocham, etc. Ó, o correto é mas, sem o i, e não mais. Se a pessoa clicar nessa alternativa aqui, vai para o caminho da mocinha essa inteligente. E por que eu coloquei esse erro de português, esse mas e não mais? Porque os alunos do sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, que eu dou aula pela Prefeitura de São Antônio da Patrulha, eles cometem esse erro com bastante frequência. Então, eu acabei botando exatamente os errinhos de gramática que os meus aluninhos cometem com frequência, e por essa razão eu fiz esse joguinho, para tentar, de alguma forma, de uma maneira didática, tentar fazer uma coisa diferente. Então, aqui eu clico na alternativa B, que é a alternativa correta. E aí vai indo. O joguinho são 13 etapas. Por que são 13 etapas? Da guriazinha inteligente, e são 13 etapas da guriazinha, das guriazinhas que têm inveja dela. Pelo seguinte, porque geralmente as turminhas agora, na época de pandemia, em 2021, a maioria das turmas tem 13 alunos. Então, eu criei todo o joguinho, levo o computador para a sala de aula e cada um dos aluninhos tem a oportunidade de jogar pelo menos uma etapa do joguinho. Para eles não se sentirem constrangidos, porque de repente na frente dos demais alunos eles podem errar a gramática, então sempre haverá uma sequência, porque se ele errar a gramática, vai ir pelo caminho das alunas que são aquelas que debocham, que ridicularizam, etc. E o aluno que está jogando o joguinho não vai se dar conta, ele vai achar que acertou e vai continuar jogando, até chegar no final, que haverá um final positivo para a aluna que estuda e que se dedica, e haverá um final negativo para as alunas que debocham, que ridicularizam ela, etc. Vamos ver outra situação aqui. Ó. Mais uma vez, eu escolhi nesse slide a mesma cor, só para ficar padrão. Escrevi aqui um texto de língua portuguesa com eventualmente algum errinho de língua portuguesa que os meus alunos geralmente cometem. Aí eu escrevo uma das alternativas correta e a outra alternativa equivocada. Sempre que a moça falava inglês com a professora, ou seja, um adjunto adverbial deslocado que exige a colocação de vírgula, as demais colegas ficavam rindo e debochando. Então, alternativa A, faltou a vírgula depois de professora, que é o adjunto adverbial deslocado em ordem enfática e exige a colocação da vírgula. Essa é a opção correta. O correto seria trocar as demais por outras, ou seja, essa situação aqui é uma situação equivocada. Não, até poderia trocar, mas não é um erro gramatical. Então, eu clico aqui, passo para outra situação, para outra etapa, para outro estágio, e assim sucessivamente até a pessoa alcançar. Eu vou ir pulando aqui para mostrar quando vai chegar no final da mocinha inteligente. Aqui sempre a mocinha inteligente. Eu decidi colocar que a mocinha inteligente era negra e era mocinha porque existe preconceito contra negros e preconceito contra moças também. Então, por causa disso, eu acabei fazendo essa escolha. Vamos tentar chegar aqui no finalzinho do joguinho. Ó, chegamos no finalzinho do joguinho. Aqui o finalzinho do joguinho, e aqui não tem erro de português nenhum, pois não é que a menina inteligente cresceu, fez vestibular na URGS, hoje é advogada de sucesso, tem uma bela família, ganha muito dinheiro e é muito feliz. E aqui eu coloquei o símbolo da faculdade de Direito. E claro que isso aqui, como esse joguinho é baseado em fatos reais, então na realidade essa partezinha final aqui eu inventei. E era isso.